Olá, muito bom dia a todos vocês, estudantes, professores, PCNPs, que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe Coped aqui da SEDUC e estou com vocês aqui em mais uma aula do sexto ano. E junto comigo hoje, professora Milene Barbosa vai fazer a regência da aula, preparou essa aula com muito carinho. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, vou muito bem. Hoje a gente está numa configuração diferente aqui, né? Hoje nós preparamos uma aula para discutir, para conversar com vocês, estudantes e professores, sobre um tema tão bacana, né, professora, que a gente sempre traz nas nossas aulas, que é a Agenda 2030 e os 17 ODS. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né, a participar. Hoje a gente vai ter uma aula com um grande diálogo, né, para falar sobre essas questões da agenda e dos objetivos. Isso mesmo, muito obrigada, professora. E lembrando a todos vocês, né, que durante todo o ano a gente sempre, né, fez muita questão de trabalhar a Agenda 2030, desde a primeira aula, da aula teste, em que viemos aqui, né, professora, no estúdio, fazer o experimento, durante todas as aulas, sempre trazendo para vocês a relação de um determinado tema com o ODS. Então, hoje a aula ela é especial, né? Ela está incluída dentro do quarto bimestre. Então, agora nós vamos para as primeiras anotações da aula de hoje. Então, acompanhem na tela conosco, está aí aparecendo para vocês. O nome da aula é Agenda 2030 e os 17 ODS. Lembrando que ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Na tela também o que nós vamos trabalhar. É uma aula do sexto ano, do quarto bimestre. A habilidade do currículo paulista é a habilidade 13. Então, nós vamos analisar causas e consequências das práticas humanas na dinâmica climática, discutir e propor ações para o enfrentamento dos impactos decorrentes das alterações climáticas em diferentes lugares. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida e o objeto de conhecimento Atividades Humanas e Dinâmica Climática. Então, essas são as orientações iniciais. Professora, gostaria de fazer algum comentário nessa nossa introdução? Sim, professora, é importante, né, a gente entender, né, que durante a nossa aula a gente vai fazer aí referências a essa habilidade específica e também vamos falar um pouquinho sobre alguns temas, alguns momentos, né, de outras habilidades já trabalhadas aqui no quarto bimestre, tanto por nós aqui, né, do Centro de Mídias, quanto pelos professores de vocês, né? Mas antes da gente dar início à nossa aula, só lembrando que estão abertas as inscrições para o CEL, que é o Centro de Estudos de Línguas, né? A gente já vem falando durante as nossas aulas, então não esqueça de acessar o site do CEL, procurar o CEL mais próximo da sua casa, até é engraçado a gente falar CEL, né? Procurar o CEL mais próximo da sua casa, que é o Centro de Estudos de Línguas, né? E a gente sempre inicia a nossa aula com um momento de sondagem, né? Para conhecer um pouco mais do que vocês já sabem, das percepções de vocês, né? Nós trabalhamos aqui com a Agenda 2030, praticamente durante todo o momento do Centro de Mídias e tenho certeza que vocês também tiveram um momento de discussão com os colegas de vocês, com os professores de vocês, sobre essas temáticas, esses objetivos, né? Então, a professora Andréa vai fazer a leitura com vocês dessa sondagem, né? Até para a gente dar início aí à nossa aula, né, professora? Isso mesmo. E já agradecendo todas as participações, registros aqui no chat. Já estou vendo a professora Milene, pessoal de Itararé, Santo André, Cananéia, sempre aqui conosco, marcando presença. Então, a gente pede por gentileza que os professores, na medida do possível, né, dialoguem com seus estudantes e tragam aqui para o chat do Centro de Mídias as contribuições sobre o tema que a gente vai tratar hoje. Então, tá aí na tela para vocês agora a sondagem, né? Explique com suas palavras o que é a Agenda 2030. Lembrando que foi inclusive aí tema de um concurso elaborado pela pasta, que a gente está agora esperando os resultados dos desenhos selecionados. Então vai ficar na tela para vocês por aproximadamente um minuto e meio, e a gente volta daqui a pouquinho para ler algumas contribuições.
Muito obrigadas pelas contribuições. Professora Milene, gostaria de destacar 2 contribuições. Vou ler aqui, hoje eu estou com o celular, tá bom? Só para lembrar vocês que a gente está tão acostumado a usar a bancada e os computadores aqui, hoje a gente está nesse formato diferente. Então, o professor André, ele disse o seguinte: a Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Aí, professora Milene, a gente tem aqui a contribuição do professor Marcelo, que destacou a contribuição do estudante Gabriel. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma coleção de 17 metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? É lá da PEI de Barretos. Muito bem. E o que é importante nesse momento? Continuem registrando as respostas de vocês, né? Porque depois, às vezes, a gente consegue fazendo aquelas repescagem, né, professora? A gente vai pegando essas respostas, a gente consegue trazer essas discussões ao longo da aula. E eu gostaria de aproveitar esse momento para mandar um abraço especial para um estudante que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana. O aluno é o Pedro Bess, ele é do 6º ano. Ele é da EE Dona Carolina Francine Burali e ele é um aluno super dedicado. A gente tem recebido aí algumas atividades dele, inclusive super bacana, né? O pai dele foi professor de geografia. Então fica aqui o nosso super abraço para o aluno Pedro, que vem acompanhando as aulas com orientação dos professores da unidade escolar dele. Então fica aí esse grande abraço. E só fazendo uma correção aqui, professora Milene, a primeira contribuição é da professora Andresa Alves dos Santos. É que como vem o codinome, né? Então peço desculpas, professora, está aqui registrada a correção. Muito bem. Para que a gente entenda um pouquinho, né, a gente vai falar de Agenda 2030, vamos contextualizar um pouquinho. Vai aparecer aí para vocês na tela um breve texto que nós vamos fazer uma leitura, né? Então, em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York, né, e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. A partir desse encontro, né, dos 193 membros aí, fazendo essa análise, esse estudo, vai surgir a ideia, vai surgir aí as metas, esse trabalho envolvendo a Agenda 2030. Aparecendo aí para vocês na tela novamente, né? A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Inclusive, já foi citado aqui numa resposta, né, esse contexto da paz. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós chamamos de ODS, né? Então, é uma sigla, né, os ODS, para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E 169 metas. Então, dentro desse grupo de 17 objetivos, nós temos 169 metas. Nós vamos falar de algumas metas aqui específicas, né? Mas não vamos falar de todas, óbvio. Para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas e agora e no futuro. Então, olha que legal, né? A Agenda 2030, ela já até traz essa questão de 2030, né? Esse olhar para o futuro, então existem ali os objetivos, as metas, né? Todas ali focadas para que até 2030 elas sejam alcançadas. Quando nós entramos na página, que nós vamos deixar o link no final da aula para vocês, que nós temos os ODS e as metas voltadas para o nosso país, para o Brasil, a gente consegue observar as que nós já alcançamos, as que estão em desenvolvimento e quais são aqueles
itens que nós estamos com dificuldade ainda no nosso país. Então é legal que a gente consegue fazer um balanço, né? A gente consegue acompanhar isso. E para a gente dar início, né, sequência à nossa aula, a gente quer escutar o que você, estudante, tem para nos falar, né, através aí dos professores. Nós temos um Vamos Refletir. Não é bem uma atividade, né? Um momento de reflexão, né, professora? Isso mesmo. E o nosso chat aqui, professora Milene, continuam outros registros, né? No sentido de que os nossos estudantes estão fazendo correlação a vários temas que a gente já estudou ao longo do percurso. Então, esse Vamos Refletir vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Fazendo todas as relações possíveis. Então, acompanhe na tela conosco a leitura das duas questões. A primeira questão é: por que os ODS são importantes? Segunda questão: por que crianças e jovens são importantes para a implementação da Agenda 2030? Então, professora Milene já trouxe aí contribuições importantes, né, que vão ajudar vocês a responderem agora. Aproximadamente 2 minutos para registro das questões. Voltamos já. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias, muitas contribuições e continuem registrando, tá bom? Na medida do possível a gente vai fazendo a leitura aqui. Professora Milene, gostaria de destacar, o professor Leonardo disse que a aluna dele, a Kathleen, acho que está correto o nome, disse que os ODS são importantes porque é uma busca para a realização de cidades sustentáveis. Então, ela fez aquela, né, conexão necessária que a gente já trabalhou aqui nas aulas. Tem uma outra participação aqui também, deixa eu só retomar aqui, a professora Paula Basso, que sempre acompanha as aulas, muito obrigada, professora, com seus estudantes, disse: a aluna Eloá falou que os ODS são importantes, porque cuida do desenvolvimento da natureza, né, e também ela trouxe essa perspectiva de futuro, então, ou seja, cada vez mais vão ter que cuidar, né. Temos também a contribuição aqui da professora Flávia, que disse: a importância dos ODS da ONU se refere à criação e fortalecimento de uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade. Muito bem. Eu até gostaria de ressaltar, né, porque assim, os estudantes, eles estão bem atentos a essa questão, né, fazendo essa ligação dos objetivos, né, muito bem. E tem um comentário aqui que eu achei muito legal, que é da professora Isabel. Ela colocou: foi muito bom ter participado do concurso de desenho Agenda 2030 com os meus alunos, Brendo e Tuane, e Natália, que é do 6º
ano, que deve estar nos acompanhando nesse momento, da Escola Coronel Cristiano Osório, é uma PEI de São João da Boa Vista. Então fica aí o nosso abraço. E eu vou lançar uma questão aqui nesse momento, que nós vamos ter um vídeo. Então eu lanço uma questão para vocês irem registrando no chat. E aí, estudantes, vocês participaram desse concurso da Agenda 2030? Se sim, se vocês participaram, o que vocês acharam? Qual foi a percepção de vocês a partir dessa participação? Então vocês vão colocando, né, colocando lá no chat, alimentando o chat, que nesse momento a gente tem um vídeo, né, professora? Isso mesmo. Então agora vocês vão acompanhar conosco. É uma breve retomada do contexto de criação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030 pela Organização das Nações Unidas da ONU. Quanto tempo tem esse vídeo, professora? Ele tem aproximadamente 5 minutinhos e ele é um vídeo elaborado pela professora Mariana, que arrasa nos vídeos, né? Isso. Professora Mariana volta a participar por meio dos vídeos conosco aqui na aula, então nosso muito obrigada, né, professora, por estar conosco, tanto na elaboração das aulas, quanto também no vídeo. Então é um excelente momento para vocês revê-la e também aprender um pouquinho com essa breve retomada. Então, registre as ideias principais e voltamos já. Olá, aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar na escola sobre a Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU. Ela é uma organização internacional criada em 1945, da qual quase todos os países do mundo fazem parte, inclusive o Brasil. Oficialmente, o seu objetivo é trabalhar pela paz e desenvolvimento mundiais. Buscando atingir esse objetivo, a ONU propôs várias ações. Uma das mais recentes é a Agenda 2030. Mas, para compreender melhor esse plano de ação mundial, é importante voltarmos um pouquinho no tempo e entender como a ONU chegou até aqui. Beleza? Vai lá então. Eu te espero. Voltamos então à década de 60, quando países começam a expressar preocupações com relação ao meio ambiente e sobre como as ações humanas podem impactar o planeta em que vivemos. Essas preocupações vão ganhando espaço nas discussões da organização e em 1972 a ONU realiza a Conferência do Ambiente Humano em Estocolmo, lançando seu Manifesto Ambiental, com 19 princípios para inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano. O tempo passa e em 1987 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento lança o documento Nosso Futuro Comum, trazendo a definição do conceito de desenvolvimento sustentável, que você já deve ter ouvido falar. Para a Comissão, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. A questão do meio ambiente vai ficando cada vez mais complexa. Isso porque as pessoas começam a perceber que para existir um desenvolvimento sustentável é preciso ações em outras frentes. Economia, educação, saúde, sociedade, tudo isso está conectado ao meio ambiente. É preciso então ter uma visão mais ampla. Isso fica bem claro em 1992, quando a ONU realiza a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro e lança a Agenda 21. Essa visão se consolida em 2000, quando ocorre a Cúpula do Milênio em Nova York. Nela são estabelecidos os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com metas claras e quantitativas que deveriam ser atingidas em até 15 anos. Quando consideramos esses objetivos, conseguimos perceber que, para além do meio ambiente, outros aspectos são considerados.
Educação básica de qualidade para todos é um deles. Ao longo dos anos, a ONU acompanhou a aplicação de ações voltadas a atingir esses objetivos, buscando verificar se elas de fato contribuíram para o desenvolvimento dos países. Segundo a organização, alguns índices obtiveram melhora, como a diminuição da mortalidade infantil ou a redução da extrema pobreza. Alguns outros aspectos, porém, apresentaram pouca ou nenhuma evolução. Além disso, a proposta da ONU sofreu várias críticas. Uma delas é que, dentre os objetivos escolhidos, não estava claro o papel das empresas no processo de desenvolvimento sustentável. Os impactos ambientais, políticos, sociais e econômicos de grandes corporações precisavam ser mais considerados. Outra crítica importante é que as ações e objetivos defendidos pela organização foram definidos por países ricos. Assim, os contextos e as necessidades de países mais pobres não foram bem consideradas. As metas definidas não faziam sentido para muitos desses lugares, o que prejudicou a realização de ações que podiam, de fato, ajudar populações mais pobres. Por esses e outros motivos, aqueles 8 objetivos passaram por uma revisão, e em 2015 foi lançada a Agenda 2030. Esse plano de ação foi construído a várias mãos, por um grupo composto por 70 países, envolvendo especialistas, comunidade científica, membros da sociedade civil, dentre outros. Países mais pobres tiveram representação e participaram da definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, além das populações, as empresas foram claramente consideradas, como nos Objetivos 9 e 12. Cada um dos 17 objetivos traz metas claras que devem orientar o trabalho de organizações governamentais, empresas privadas e outras instituições. É isso, espero que tenha gostado. Vale a pena pesquisar em casa mais sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e investigar. Será que já existe alguma ação sendo feita sobre isso no seu município? Você também pode pensar, qual desses 17 objetivos é mais importante para você e para o seu contexto nesse momento? Será que você pode contribuir com alguma de suas metas? Eu fico por aqui. Boa aula, bons estudos e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta, né? Agradecer a professora Mariana, a gente tem vários professores, estudantes, né, colocando aqui que estão com saudades da professora Mariana. A professora Mariana faz um trabalho belíssimo. Inclusive, vou aproveitar que o Christian ficou na dúvida, né? Porque ele falou que já tinha assistido esse vídeo. Sim, esse vídeo, né, é uma retomada, como a professora Andréia bem colocou. E essa aula, sim, Christian, é uma aula inédita. Ela ainda não foi... Ela é uma aula que está acontecendo, inclusive, ao vivo aqui para você, certo? E para a gente entender um pouquinho dos pilares do desenvolvimento sustentável, vai aparecer aí para vocês na tela um esqueminha super legal, que inclusive foi aí organizado pela professora Mariana, né, a partir de uma série de buscas e de estudos. Então, vamos lá, desenvolvimento sustentável é a expressão que se traduz na promoção simultânea e equilibrada da proteção ambiental, da inclusão social e do crescimento econômico. Então, reparem que nós temos aí a questão ambiental, social e econômica. Reparem que as setas, elas indicam, né, um caminho. Ela não tem um caminho só de ida, ela tem um caminho de ida e de retorno. Ou seja, a gente precisa ter aí a promoção simultânea e equilibrada dos fatores ambientais, social e econômico. Eu acho esse esquema tão legal para a gente entender, porque não adianta nada eu pensar só no fator econômico e não pensar no fator ambiental, né? Então, a gente tem que ter esse olhar muito apurado, né, de como se organiza esse desenvolvimento sustentável. E na sequência vai aparecer para vocês aí um slide, né? A Agenda 2030 consiste em uma declaração em um quadro, né, de resultados, os 17 ODS e suas 169 metas, né? E uma seção aí sobre meio de implementação e de parcerias globais, bem como de um roteiro para acompanhamento e revisão. Inclusive, eu falei que o Brasil tem um site para isso, né?
Até já tinha citado isso. Já na sequência, né, o nosso próximo slide, ele traz uma informação muito importante, que é os 17 aí objetivos, né? A figurinha dos 17. Hoje, em específico, nós vamos falar do 13. Observem o 13 aí na tela de vocês. Ação contra a mudança global do clima, né? E aí nós tínhamos feito, antes do vídeo eu tinha lançado uma pergunta, se vocês tinham participado aí do concurso, né? Da Agenda 2030, dos 17 ODS. E aí, professora, nós temos contribuições? Temos alunos que participaram? Sim, temos sim. Temos alguns registros aqui. Gostaria de agradecer a todos que estão, né, sempre conosco, participando, fazendo presente aqui e trazendo também as contribuições dos estudantes. Professora Milene, a estudante Natália e Lenara participaram do concurso, então nosso muito obrigada. Só não colocaram a identificação da escola, mas está aqui o registro, né, que se interessaram, aderiram ao concurso e estão aí, obviamente, na expectativa do resultado final. A escola também, professora Dona Carolina Burali de Assis, né, a professora mencionou que participaram com 4 desenhos. A escola PEI, professora Maria Angélica Marcondes de Piraju de Bauru, também registrou aqui a participação no concurso. E também destacar a participação da estudante Emily Yasmin, da PEI Alice Marques da Silva Rocha, de Andradina, que também, né, aderiu aí ao concurso e está na expectativa. E agradecer à professora Paula, mais uma vez, que disse que o concurso foi super importante, né, para ajudar os alunos nessa reflexão sobre a importância dos ODS, os princípios, fazendo correlação com a comunidade onde eles vivem. Então, ela diz que realmente foi muito significativo. Muito bem, professora. Para a gente continuar nessa nossa discussão, nós temos um vídeo super bacana da ONU. Ele fala do compreendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ele é um vídeo de aproximadamente 4 minutinhos. Fiquem com o vídeo e nós já retornamos. Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais,
duas dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Muito bem, estamos de volta e como eu disse para vocês, nós iríamos falar especificamente um pouquinho mais sobre um dos ODSs, né? Que é o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Eu vou pedir para o pessoal da produção voltar para aquele esqueminha que tem um desenho dos 17, isso, aí na tela para vocês, só para vocês relembrarem, olha o 13 aí, né? Por que nós escolhemos falar hoje sobre o 13? Justamente porque as habilidades essenciais desse bimestre falaram sobre biomas, os fenômenos naturais, causas e consequências das práticas humanas, falamos das dinâmicas climáticas, do impacto, né, decorrente das alterações climáticas em diferentes lugares. Então esse é um dos motivos, o porquê a gente trouxe a questão das metas, né, do objetivo 13. Então, olha que interessante, o objetivo 13, ele toma medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, né? Então, ele trabalha justamente com esse olhar. Olha que legal, como ele é o objetivo 13, depois desse objetivo 13, ele vem, né, sendo destrinchado aí, e no item 13.3, né? Olha só que interessante. Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta, né, precoce da mudança do clima. Então, olha que esse item do objetivo, ele fala melhorar a educação no sentido de propor esses diálogos, né, esses momentos, como aconteceu no caso com o concurso, né? Então, olha que interessante. E o 13.b, ele lá no finalzinho, ele fala que é promover mecanismos, né, para a criação aí de planejamento e tal, mas ele fala com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Mas olha que interessante, ele fala dos jovens, a importância de trazer, né, de que isso não fique só no âmbito institucional ou no âmbito das discussões de políticas internas ali, mas que sim traga essa discussão, né, para o ambiente escolar, para o aluno, para o estudante, para que a gente possa escutar o que vocês têm a dizer, as suas percepções sobre essas questões ligadas a mudanças do clima. Talvez algumas regiões aqui, algumas cidades de São Paulo, a gente sabe que sofre com alguns aspectos
por exemplo, de queima e tal. Outras regiões já sofrem com outras questões, como, por exemplo, nós falamos na última aula, ilha de calor. Então, a gente tem alguns aspectos, né, ligados a essa transformação antrópica, essas mudanças que interferem no clima, e não só no clima, né, mas como interfere também no nosso cotidiano e tal. Então, é interessante a gente entender essa questão. Então, por isso, né, fazendo esse link com as habilidades que nós já vimos aqui, como foi a habilidade A05, A10, A32 e A13, né, que foram as habilidades essenciais do quarto bimestre. Então, é interessante a gente entender de que maneira. Lógico que outros ODSs também dialogam com essas habilidades, né, mas em específico, nós pegamos esse objetivo, né? O 13. Então, e fica a dica aí para vocês que vocês aprofundem aí, estudem, pesquisem um pouco mais sobre os outros objetivos. E nesse momento nós temos duas questõezinhas, né, professora? Isso mesmo. Duas questões que vão ajudar vocês, né, a dialogarem com seus estudantes, ampliar, né, retomar muito do que a professora Milene já trouxe aqui nessa aula e em todas as aulas. Destacando também que o ODS, professor, é um pretexto pedagógico, né? Quem é professor, né, sabe aí, o professor que está nos acompanhando sabe o que significa pretexto pedagógico, que é uma oportunidade de trabalhar diversos temas, inclusive temas contemporâneos, transversais, e fazer conexões com a realidade da escola, com a comunidade escolar. Então, fica aqui mais uma sugestão. Destacar que o professor Douglas, de São José dos Campos, professora Milene, da PEI Marechal Rondon, disse que lá na escola os estudantes têm participado ativamente de diálogos sobre a Agenda 2030 para pensar os desafios do mundo. Então, fica aí, né, um relato que incentiva, inspira o diálogo de vocês, professores, com os estudantes. E para ajudar, são duas questões agora na tela, né, que vai ajudar a nortear, se possível, né, nossa aula está acabando, mas também registre no chat, deixe a contribuição. A primeira questão é: quais mudanças podem ser feitas na sua escola, na sua casa e na sua comunidade para torná-las mais sustentáveis? Segunda questão: relate práticas e espaços sustentáveis já existentes na sua escola. Então, fica aqui a nossa sugestão para esse diálogo, né, continuar nas escolas, continuar nas famílias, né, é muito importante também, né, que você pense no lugar onde você vive, nos problemas, quais as possíveis soluções, porque a fala da professora Milene agora foi muito oportuna, né, a gente tem que pensar no nosso lugar de vivência. É isso, professora? Muito bem. E agora a gente deixa para vocês um para saber mais, né? O primeiro link aí é o link que eu comentei, que a gente consegue ver aí os objetivos, né? E a questão do desenvolvimento em relação ao Brasil, né? E depois conheça a Agenda 2030. Também é uma página super bacana, traz muitas informações. Vale a pena aí conhecer esses dois links. Tirem o print, né? Que é importante que vocês consigam acessar depois desse momento. E a nossa aula vai chegando ao fim, né? Mas a gente sabe que vocês vão ter aí a próxima semana muito diálogo com os estudantes e com os professores. E a gente pede sempre que vocês façam as postagens, né, das atividades de vocês utilizando a hashtag GELNoCMSP. Não esqueçam de identificar o seu primeiro nome, o ano e a série e o nome da sua escola. Fica muito mais fácil para a gente encontrar depois a sua atividade. Eu vou ficando por aqui, já vou me despedindo. Um grande abraço, muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Isso mesmo, professora, muito obrigada por suas contribuições, a todos vocês que nos acompanharam na aula de hoje. Agradecer ao nosso estudante Bruno Gabriel João Arruda, né, que ele deixou uma mensagem, né, sobre a importância da gente plantar árvores. É uma das práticas aí que a escola relata. Então, tá na tela para vocês agora. Conte pra gente o que achou da aula de hoje, lembrando da responsabilidade da avaliação. Semana que vem nós temos 2 aulas e voltamos a conversar com vocês mais um pouco. Muito obrigada, bons estudos e até semana que vem.